Essa questão da empregada doméstica, ela tem realmente feito um grande estardalhaço, né? Seja porque as patroas estão desesperadas, os empregados e empregadas domésticas estão achando que vão ganhar mundos e fundos, né? E também porque cada advogado tem falado uma coisa. E isso tem preocupado todo mundo, né? Veio o Senado, aprovou uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, que virou a emenda constitucional número 72, e essa emenda constitucional número 72 alterou o parágrafo único da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela já tratava da empregada doméstica, né, no parágrafo único do artigo 7º. Então, o artigo 7º já falava que a empregada doméstica não tinha todos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O artigo 7º fala, no caput do artigo 7º, o seguinte. Aqui, deixa eu chegar nele. 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, ele fala dos trabalhadores urbanos e dos trabalhadores rurais. Quem são os trabalhadores urbanos? São aqueles previstos no artigo 3º da CLT. Tá? Todos aqueles que prestam serviços com pessoalidade, com habitualidade, com subordinação e onerosidade, são os trabalhadores urbanos. Os rurais são aqueles que, basicamente, têm os mesmos requisitos, têm pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, mas eles trabalham para um empregador que desenvolve uma atividade agroeconômica. Então, a gente meio que identifica o trabalhador urbano e o rural pelo empregador, não pelo tipo de atividade. Se o empregador tem como objetivo principal desenvolver uma atividade agrícola ou pecuária, eu tenho empregados rurais. Hoje em dia, né, até pela própria Constituição Federal, nós não temos mais grandes diferenças entre trabalhadores urbanos e rurais. A gente tem algumas pequenas diferenças, como o adicional noturno, né, a jornada noturna, mas tirando essas pequenas regrinhas, trabalhador urbano e rural têm os mesmos direitos. Eu não sei, para quem é advogado mais antigo e conhece um pouquinho da área trabalhista, deve se lembrar que a prescrição era diferenciada do trabalhador rural, não prescreviam os direitos, ele tinha todo um período para pleitear os seus direitos. O pagamento, o recolhimento das contribuições previdenciárias também eram diferenciadas. Né? Hoje, nós temos uma igualdade quase que absoluta, com pequenas exceções, que garantem a todos os trabalhadores, eu vou citar alguns, a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária, que é o inciso 1, que até hoje nós estamos esperando regulamentação. Né? Ainda não se sabe exatamente o que é a tal da dispensa arbitrária. A gente conhece a dispensa sem justa causa, a dispensa por justa causa, o pedido de demissão, a rescisão indireta, que é aquela em que o empregado dá a justa causa ao empregador. Conhecemos, que mais? A dispensa discriminatória. O abandono de emprego, que é uma espécie de justa causa, né, um dos fatos da justa causa. Agora, a dispensa arbitrária, a legislação ainda não diz o que é. Então, nós temos que aguardar. Não se sabe nem qual é a indenização prevista para a dispensa arbitrária. Mas, além disso, temos seguro-desemprego, FGTS, salário mínimo, piso salarial, irredutibilidade de salário, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, 13º, trabalho noturno superior ao diurno, etc. Aí chegava no parágrafo único da Constituição Federal e dizia o seguinte: são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos. Falava do inciso 4º, do 6º, do 8º, do 15º, do 17º, do 18º, do 19º, do 21º e 24º. Bem como a integração à Previdência Social. Então, a gente imaginava o seguinte, olha, os empregados domésticos, eles não têm
todos os direitos, ele só tem esses direitos previstos em tais incisos. O que basicamente excluía-se dos empregados domésticos. A gente tinha a exclusão da jornada de trabalho. Né? E, consequentemente, uma grande diferença, porque as empregadas e os empregados domésticos poderiam trabalhar por um número indeterminado de horas sem ter direito às horas extras. Veio a PEC e o projeto de emenda constitucional, né, que estava já há bastante tempo na Câmara dos Deputados e chegou no Senado, também ficou mais de 10 anos, né, rodando, chegou num determinado momento que interessa para a categoria política, né, aprovar essa PEC, né, esse projeto de emenda constitucional. Afinal de contas, são, por estudos e pelo que a OIT fala, pela Organização Internacional do Trabalho, são 7 milhões de empregados domésticos no Brasil. É muita gente. Interessa, então, para os políticos ampliar o direito desses 7 milhões de empregados domésticos, que, coincidentemente, 90% é formado por mulheres. Né? E 60% é formado por mulheres negras. Então, a primeira constatação que a gente faz a respeito do emprego doméstico é que o trabalho doméstico no Brasil é resultante, sim, do trabalho escravo, né, e também da sociedade machista que a gente vive. Aliás, eu sempre falava, o Rui sabe o quanto que eu falei aqui de diferença de salário entre homens e mulheres, e eu procurava sempre deixar claro. A diferença de salário entre homens e mulheres, ela se dá muito em função do tipo de atividade que as mulheres executam. Né? As mulheres executam atividades domésticas, que são menos valorizadas e, portanto, têm um salário menor. Né? As mulheres executam atividades relacionadas com as crianças, como educação. Né? A maior parte dos professores, pelo menos no primeiro grau, agora eu já não sei mais como é que chama, ensino médio, etc., ensino fundamental, mudou tudo, já tem 9º ano, para mim, eu ia até a 8ª série. Mas, enfim, eu fiz curso de datilografia. Pensa, não é brincadeira. É do curso de datilografia, aquele com a madeirinha ainda em cima, sabe, que não podia olhar. Para não ver o teclado. Para não ver o teclado, que você não tinha força no dedinho, né, que tinha que apertar. Bom, enfim, eu estava falando das mulheres. As mulheres são, na sua maioria, professoras, que também no Brasil, infelizmente, não é uma atividade, né, bem remunerada. As mulheres, na sua maioria, trabalham na saúde. Né? Hoje a gente tem até um número de... Tem muitos homens agora trabalhando também no ramo da saúde, né, como técnicos de enfermagens, auxiliares de enfermagens, enfermeiros, mas, no geral, a gente vê que são mulheres. Então, isso faz uma diferença salarial gritante entre homens e mulheres. E, por esse motivo, a gente percebe que, no Brasil, e aqui na América do Sul, em especial, nós temos ainda a existência dos empregados domésticos. Só para fazer uma comparação com o resto do mundo e nos países ditos desenvolvidos, né, nos Estados Unidos, quem tem empregado doméstico registrado? Milionários. Né? Os milionários têm. A Gisele Bündchen deve ter vários empregados domésticos. Né? O Tom Cruise. Aliás, deve ser... Bom, enfim. Não é ruim ser empregada doméstica do Tom Cruise, mas, enfim... tem empregado doméstico. Agora, e as pessoas normais, né? A classe média, como é que vive? Vive da seguinte forma: a empregada doméstica vai lá, trabalha 1 ou 2 horas, ela vai de carro, né? Trabalha 1 ou 2 horas, limpando muito por cima, porque a gente não pode ficar olhando muito bem, né? Limpa por cima e ainda ganha por hora de trabalho. Né? Na Europa, a mesma coisa. Na Europa, se paga muito bem o salário dos trabalhadores domésticos, que também só não vão de carro, porque na Europa não precisa, né? Muito melhor andar de metrô e de ônibus, né? Tem metrô para todo lugar, e recebem também por hora. E você também não pode ficar xeretando se está sujo ou não, porque vai ficar daquele jeito.
Além disso, o que acontece nesses países desenvolvidos? As mulheres e os homens dividem as tarefas. Né? Não é a história da mulher que fica feliz porque o marido ajuda em casa. Né? Se ele ajuda, é porque é minha responsabilidade ainda. Ele está me ajudando. E eu, pelo menos, não quero ajuda de ninguém, eu quero dividir. Vamos dividir a responsabilidade. E a terceira questão é que existem equipamentos e aparelhos domésticos mais tecnológicos. Né? Quem foi para os Estados Unidos já deve ter visto um aparelhinho, né, que deve chegar no Brasil em breve, eu acho. Eu já vi isso faz muito tempo, já faz uns 10 anos que eu fui para os Estados Unidos e eu vi isso a última vez. Chama-se Roomba. É um robozinho, né, redondinho, assim, baixinho, achatinho. E ele suga, ele faz a limpeza do chão. Ele vai aspirando, ele aspira até água. Né? E você sai de casa e deixa o bichinho programado para limpar toda a casa. É óbvio que ele não sobe dessa escada, né? Mas ele até o local onde você fala que ele vai. Você projeta ali, olha, ali tem um degrauzinho, para ele não cair, ele já sente, pelo sensor, ele já para. Que já é uma grande coisa, né? Já acaba ajudando. Então, a gente percebe que ainda nós temos um resquício decorrente justamente da escravidão e dessa sociedade machista em que as mulheres têm a responsabilidade principal do cuidado da casa, das crianças e dos doentes. Então, é uma questão de tempo para acabar o empregado doméstico e as empregadas domésticas. A nossa sorte, né, pelo menos para nós que somos, no geral, patrões, né, é que ainda elas existem. Então, nós podemos contar com uma boa ajuda ainda. Só que essa relação tem que mudar realmente. Né? Já faz muito tempo que as empregadas domésticas acabam sendo exploradas. Eu não digo por nós aqui, principalmente na cidade de São Paulo. Mas quantas pessoas até aqui em São Paulo, que a gente não conhece ou já não ouviu falar, que traz meninas lá do interior de São Paulo ou do norte do estado, né, do norte do país, para trabalhar aqui. Eu adotei. É uma menina adotada, ela tem 15, 16 anos e começa a trabalhar. E fica lá a vida inteira, estuda, né, tem casa, tem comida, mas muitas vezes nem recebe salário. Então, é uma relação muito complicada. E para evitar esse tipo de relação, já era mais do que necessária a mudança da legislação. O que aconteceu, no entanto, é que esta mudança foi feita de forma totalmente despreparada e desorganizada. Simplesmente os legisladores aprovaram um número de incisos garantindo aos empregados domésticos muito mais direitos, mas a gente não sabe como esses direitos devem ser pagos, como esses direitos deverão ser garantidos. Então, o que está acontecendo? Ninguém sabe nada e todo mundo se desespera. Eu já vi aí várias patroas, né, geralmente são as patroas, né, e as empregadas domésticas, várias patroas que estão mandando embora suas empregadas, porque falam, eu não sei, eu não vou pagar, não tenho condições de pagar, por exemplo, creche. Está previsto aqui, creche para empregada doméstica que tem filho menor de 5 anos. Fala, bom, mas nem as empresas pagam para mim, que tenho filho menor de 5 anos, uma creche, como é que eu vou pagar para a empregada doméstica? Então, essa situação é difícil. Nós vamos tratar agora, aqui a minha ideia é justamente elencar, né, se é que o verbo existe, porque ainda existem dúvidas a respeito do elencar, mas vamos lá, elencar, numerar os incisos que foram garantidos à empregada doméstica e a gente vai falando mais ou menos de cada um. E eu só tenho 10% da bateria, por quê? Eu tinha bateria. Rui, você consegue uma cadeira para eu ficar com o pé para cima? Está começando a doer. Aquela ali pequenininha, acho que dá. Bom, vamos lá. Hoje, o que nós temos? O parágrafo único mudou. Né? Aliás, a Benedita da Silva já está com um projeto para acabar com o parágrafo único. Se acabar com o parágrafo único, aí já não sei como é que vai acontecer mesmo, porque aí já fica bem mais difícil. Né? Porque o parágrafo único, ele diz quais são os incisos que são garantidos à empregada doméstica. Se acabar o parágrafo único, aí é tudo.
Mas o que nós vamos fazer? Bom, vamos por partes. O parágrafo único diz: são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4º. O 4º já era garantido. O que diz o inciso 4º? Salário mínimo. Né? Aliás, um salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes esporádicos. Eu gosto de falar isso porque todo mundo sabe que o salário mínimo não garante, infelizmente, todos esses direitos. Né? R$ 678 não garante ao empregado e à sua família os direitos de alimentação, moradia, educação, saúde, lazer, vestuário e blá, blá, blá. Então, as pessoas que estão dizendo, agora eu devo pagar no salário mínimo a empregada doméstica, estão equivocadas. Né? Sempre foi obrigatório o pagamento do salário mínimo, que no estado de São Paulo não é de R$ 678, é de R$ 755. Sempre foi obrigatório desde 1988. Então, não é novidade o pagamento do salário mínimo. Outra dúvida que tem aparecido bastante, aí eu já vou também responder, porque eu tenho visto muito advogado dizer o contrário. Aliás, eu vou até perguntar para o Tatá, que é nosso conselheiro também, Otávio Pinto e Silva, que eu acho que saiu errado na Folha de São Paulo. Eu não acredito que ele tenha dito isso. Ele teria dito para a Folha de São Paulo que o salário mínimo é devido independentemente da jornada. Falei, como assim o salário mínimo é devido independentemente da jornada? Gente, o salário mínimo de R$ 755, ele é garantido para quem? Para quem trabalha 44 horas semanais. Se o empregado trabalha 22 horas, ele ganha metade do salário mínimo. A gente calcula o salário mínimo para quem trabalha uma jornada integral. Essa jornada máxima de 8 horas. Imaginem que eu preciso de uma pessoa que venha todo dia na minha casa para trabalhar durante 2 horas. Por quê? Porque é o período que meu filho chega da escola e até eu chegar eu preciso de uma pessoa. Mas são só para aquelas 2 horas. Não faz sentido eu ter que pagar um salário mínimo de R$ 755. Digo, é óbvio que aqui em São Paulo, provavelmente, a gente paga mais do que R$ 755. Né? Ninguém, em sã consciência, vai trabalhar por R$ 755, nem empregada doméstica. Aliás, muito ao contrário. Né? Hoje, se paga aí, em média, por empregada doméstica, pelo que eu tenho visto, R$ 1.200, R$ 1.500 e até mais. Né? Eu estava conversando com uma repórter até que veio falar comigo da Jovem Pan. Ela tem cuidador e ela paga R$ 3.900 para o cuidador, registrado. Eu falei, minha filha, você está ferrada mesmo. Você não tem jeito. R$ 3.900 registrado, o valor vai ser muito alto para pagar. Vai dar, a gente fez os cálculos, daria R$ 7.000 para pagar para continuar com o cuidador no formato em que ela tinha o cuidador. Mas, enfim, primeira garantia já é devida, já era devida e continua. Empregado doméstico tem direito ao salário mínimo. No estado de São Paulo, que nós temos um salário mínimo estadual superior ao salário mínimo nacional de R$ 755. Muitas vezes, no começo do ano, o salário mínimo nacional é reajustado e o estadual só vem ter o reajuste em fevereiro, março. Então, acontece nos 3 primeiros meses do ano, normalmente, da gente ter que pagar o nacional, que fica, às vezes, superior ao estadual, e depois o estadual sobe e fica ainda superior ao nacional. Entenderam o que eu falei? Nos 3 primeiros anos, como existe essa diferença. Tá. Segundo requisito aqui do parágrafo único da Constituição Federal, é o inciso 6, que também já estava previsto. O 6º diz o seguinte: irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Portanto, eu posso alterar o contrato da minha empregada doméstica e reduzir a jornada de trabalho para 6 horas ou para 8 horas, se houver acordo ou convenção coletiva de trabalho. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou lá no sindicato das empregadas domésticas e vou tentar um acordo coletivo para uma doméstica?
Não é possível, vai ser complicado. Então, a alteração não será possível nem mesmo com a redução da jornada. Tá? Então, eu não vou poder diminuir o salário, tá, da empregada doméstica, dizendo, olha, eu diminuo o salário e diminuo a jornada. Para quem não é da área, fiquem atentos. Dá a impressão que, se eu reduzir a jornada de trabalho, eu posso reduzir o salário. Mas não pode. Eu vou poder reduzir a jornada, mas eu tenho que manter o mesmo pagamento, tá? Porque o salário é irredutível. O que acontece, aí você fala, mas os metalúrgicos reduzem o salário, né? Às vezes isso acontece, mas porque tem convenção coletiva. Na maioria das vezes, não existe redução de salário. É só redução de jornada, que o sindicato autoriza, e mesmo assim ainda pretende, ainda pleiteia um período de estabilidade. Né? Para quem vê essas convenções, sabe que além da redução, eles querem um período de estabilidade em que a empresa garante aí a ausência de dispensa de empregados. Eu vou só dar uma parada. Eu estou só com 8% aqui de bateria. Alguém tem? Não trouxe. Alguém tem cabo de iPhone, iPad, qualquer coisa para me emprestar? Meu filho, não sei. É um assim, ó. Assim, ó. Só carregador de celular de iPhone serve. Caio. Do simples, aquela coisinha assim. Nós temos aí, Caio? Não, né? Não. Se alguém tiver, senão vai... É só para não perder aqui a... esse mesmo, é esse. Esse serve. Dá uma ajuda aqui para nós, Caio, por favor. Só para não acabar, tá? Bom, então o primeiro aqui a gente já viu, irredutibilidade de salário também. Vamos para o terceiro, parágrafo único. Esse é novo. O inciso 7º da Constituição Federal é novidade. Tá? Então, vamos lá para o inciso 7º para ver o que ele traz de novidade. O inciso 7º, garantia de... Não, cadê? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para aqueles que percebem remuneração variável. Aí, eu não sei por que foi garantido ao empregado doméstico esse inciso. Porque é difícil você perceber remuneração variável como empregado doméstico. Não tem, porque seria o pagamento de comissão, seria o pagamento... Então, para mim, não mudou nada aqui. Não faz muito sentido eu ter a inclusão deste inciso. De qualquer forma, está aí. Inciso 8º. O 8º já existia. O 8º já estava lá. O 8º diz, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, 13º da empregada doméstica sempre foi obrigado a pagar. Muito bem, voltamos lá. Agora, o 15º. Esse é novidade também. Não é novidade, o 15º já estava. 15º, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Isso porque... Em algumas casas, né, a empregada doméstica, principalmente aquela que dorme, ela fica 15 dias trabalhando e aí ela folga um final de semana inteira, sábado e domingo. Isso acontece em alguns lugares. Tem gente que exige esse tipo de trabalho. Aí ela fica mais 15 dias e tem mais outro final de semana. Tá? Isso não pode mais acontecer. Já era garantido também o descanso semanal remunerado. Tá? E aí o que a gente aplica? A regra devida para as empregadas domésticas gerais. Né? Para mim, eu vou aplicar a regra geral. Né? Tem que ter pelo menos um domingo por mês, a meu ver. Né? E pior, se a gente aplicar a CLT... nós vamos garantir à empregada doméstica 2 domingos por mês. Pelo seguinte, aí eu vou para a CLT agora um minutinho. Cadê minha CLT? Aqui. A CLT fala no artigo 7º o seguinte: os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam aos empregados domésticos,
assim considerados de um modo geral os que prestam serviços de natureza não econômica à família ou à pessoa no âmbito residencial destas. Tá? Então, a regra da CLT é que ela não se aplica aos empregados domésticos. E até este momento, até hoje, nós não tivemos a revogação deste artigo. Então, dizer que o empregado ou a empregada doméstica tem 1 hora de intervalo, tem adicional noturno de 20%, tem hora noturna reduzida, é uma dúvida que eu, infelizmente, não vou poder responder. Por quê? Porque o artigo 7º está em vigência. Se não aplica, como é que eu vou fazer para pagar? Não sei. Acredito que o legislador venha e vai revogar esse artigo. Porque a ideia é justamente equiparar trabalhador urbano com o empregado doméstico. Né? Se revogar o artigo 7º, no caso do descanso semanal, eu vou ter aí um probleminha. Por quê? O artigo 386, ele diz, da CLT, ele diz que a mulher tem direito a um domingo quinzenal. Tem um domingo de descanso a cada 15 dias. Aliás, isso vale para qualquer empregada. Ainda não vale para a doméstica, se não revogar o artigo 7º. Tá? Mas para qualquer empregada. Então, essa história de que o empregado tem um domingo por mês, vírgula, mulher tem 2 domingos por mês. Por quê? Para mim, confesso a vocês que eu já tinha revogado esse artigo até nas minhas aulas. Tá? Eu já tinha revogado, porque veio o artigo 5º e disse, homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas faz uns 3 anos, mais ou menos, que o Tribunal Superior do Trabalho disse que o artigo 384 da CLT continua válido. É uma decisão do ministro Ives Gandra da Silva Martins, filho, o pai, ele fala de tributário, fala de tudo, mas, enfim, o filho não é ministro, né? Já foi ministro. Não, foi ministro de Estado, não foi o Ives Gandra? Nunca foi. Nunca foi? Ele nunca foi, ele sempre foi advogado. Sempre foi advogado. Então, tá, mas o filho dele é ministro do TST. Tá? E lá ele deu uma decisão que, a meu ver, está totalmente errada, mas é o que está valendo no TST. Garantindo a constitucionalidade do artigo 384, que diz: as mulheres têm direito, antes de iniciar a jornada extraordinária, a um descanso de 15 minutos. Tá bom? Você fala, por quê? Porque a mulher se cansa mais, diz ele. A mulher tem dupla atividade, coitadinha. Ela chega em casa, ainda tem que arrumar a comida do marido, dos filhos, tem que arrumar a casa, tem que... Então, esses 15 minutos, ela precisa parar e descansar. Olha, cá entre nós, essa decisão acaba até sendo machista. Ela é pior do que o soneto, né? É um absurdo isso. Porque, olha, se a mulher se cansa, o homem também. Não faz sentido eu garantir 15 minutos para a mulher e não garantir para o homem. Os homens entraram, aliás, tivemos várias ações com homens dizendo, bom, se é constitucional para a mulher e nós temos igualdade, eu também quero. Aí as decisões todas do TST são que não, só as mulheres têm. Então, digo mais, se revogarem o artigo 7º e garantirem a CLT para a empregada doméstica, antes das horas extras, elas vão ter 15 minutos de descanso. E elas não vão ter só um domingo por mês de descanso. Elas vão ter, pelo menos, 2 domingos por mês de descanso. Então, olha a complicação que vai ser. Mas vamos voltar. Voltamos para a nossa Constituição Federal, que diz no parágrafo único mais. A empregada doméstica tem direito ao inciso 10, que é novidade também. O 10 diz, proteção ao salário na forma
da lei constituindo sua retenção dolosa. Isso acho que era óbvio, nem precisava estar aqui, né? Quer dizer, se eu não pago o salário do empregado, seja ele empregado urbano, rural ou doméstico, é uma retenção dolosa, é crime, e o empregado pode pedir até a rescisão indireta, é justa causa do empregador, é falta de cumprimento de contrato. Então, aqui também não tenho novidade nenhuma e não tem grandes mudanças para o empregado doméstico. O inciso 13 também é novidade, e agora está garantido aos domésticos. E é esse que está dando o maior dos trabalhos. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Bom, então já foi garantido para os empregados domésticos, no inciso 13, né, a jornada de 8 horas e 44 semanais. Se ultrapassada essa jornada, eu tenho o pagamento de horas extras. Tá? Então, isso não havia. E agora eu tenho que garantir ao empregado doméstico uma jornada limitada. Eu posso contratar o empregado doméstico por 10 horas, por 15 horas? Não. Até o contrato tem que ser de, no máximo, 8 horas e de 44 semanais. Eu posso contratar o empregado doméstico por 6 horas? Posso. Nada impede. O limite é 8 horas. Se eu contratar por 6, eu tenho até uma vantagem para o empregado. Tá? Então, não tem problema. Aí vem o inciso 15. O 15 já era garantido, 15º. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Eu já tinha falado, né? O inciso 16. O 16 é novidade. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% à do normal. Então, no mínimo, as empregadas domésticas e empregados domésticos que trabalharem além da jornada têm um adicional de 50%. Se eles receberem o salário mínimo, se forem registrados com o salário mínimo, eu vou pegar 755 e dividir por 220. Por que 220? Porque é a média de horas trabalhadas durante o mês. Tá? Então, a gente usa o 220 como um índice para calcular o valor da hora. Né? Nenhum advogado trabalhista pega o salário, divide por 30 e depois divide por 8. Nós fazemos já a conta direta, que é 220. E vejam, se o empregado trabalhar 6 horas, que é o caso dos bancários, por exemplo, que não trabalham 6 horas, mas que na teoria deveriam trabalhar 6 horas, aí o cálculo é feito com 180. Eu uso o índice 180 para verificar o valor da hora. Mas não estamos falando disso agora. Então, 755 dividido por 220 dá, se não me engano, R$ 3,43. Aí eu vou pegar 50% de R$ 3,43, vou somar aqui, vai dar 5 e pouco. Vamos arredondar para 5. Se a empregada doméstica fizer 10 horas extras por mês, olha quanto ela vai ganhar. R$ 50 a mais por mês. Então, vejam que não é grande coisa. Não é muito o gasto, não é superior, não é tão superior assim o gasto. Tá? O gasto será superior se o salário dela for muito alto. Né? Se o salário for alto, aí é outra história. Vamos imaginar, o salário da minha empregada doméstica é de R$ 1.200. Tá? Eu vou dividir por 220 e vejo o valor da hora. Eu não sei quanto que dá isso aqui. Mas se for 1.200 dividido por 220, vai dar um valor maior, e aí eu vou ter um salário, um acréscimo muito maior, de acordo com o número de horas extras que forem trabalhadas. Tá? É possível a compensação? Não sei. A Constituição Federal fala que ela é possível por acordo ou convenção coletiva. Então, eu posso te dizer, se houver acordo ou convenção coletiva entre empregador e empregado, sim. Mas você fala, como é que eu vou fazer um acordo coletivo entre o empregador e o empregado doméstico com a autorização do sindicato? Eu vou só fazer um parênteses para quem não é da área, tá? Que deve estar aqui. Advogado que não é da área não deve se lembrar o que é acordo e convenção coletiva de trabalho.
O acordo é aquela negociação feita entre empresa e sindicato de empregados. Então, ele vale para aquela empresa. Tá? Vale para aquele caso, para aquele número de empregados. A convenção coletiva de trabalho, isso todo mundo deve lembrar, é aquela negociação geral, que é feita entre sindicato de empregadores e sindicato de empregados, que garante uma série de direitos, normalmente, além do que prevê a própria CLT. Eles garantem, por exemplo, um adicional de horas extras mínimo de 60%, de 70%, garantem, às vezes, estabilidades outras que não estão previstas aqui na CLT, como exemplo, garantem a estabilidade do empregado que sofreu, que teve uma doença, né? Não um acidente de trabalho. Né? Mas no meu caso, por exemplo, eu estou afastada, eu não fiz essa bagunça para a PUC, por exemplo, onde eu sou registrada como professora, porque eu ia ter que ir no INSS, ia dar uma confusão danada, mas eu ia ter estabilidade. Como eu espero que a PUC não me mande embora, né, eu fiz o seguinte, eu combinei com as minhas amigas, né, tem 2 ou 3 professoras que estão dando aula no meu lugar, né, para quando eu voltar agora em maio, e aí eu volto para não ter esse período. Mas, pela Convenção Coletiva dos Professores, como eu não tive um acidente do trabalho, eu tenho um afastamento, que já foi superior a 15 dias, eu deveria receber auxílio doença e teria uma estabilidade de 60 dias contando do momento em que eu voltasse ao trabalho. Que é uma estabilidade que não está prevista em lei, é uma estabilidade negociada com o sindicato. Tá? Dentre outras, como é o caso da estabilidade antes da aposentadoria, né? Aquela estabilidade para os empregados com mais de 50 anos, às vezes, prévia, antes de 2 anos, antes de 1 ano, depende. Cada convenção... Não, não é. O empregado nunca não precisa ser sindicalizado, mas ele tem que pagar a contribuição sindical. Né? 1 dia de trabalho por ano, ele tem que pagar para o sindicato. Aliás, essa é outra questão. Será que eu vou ter que descontar da minha empregada 1 dia de trabalho? Porque eu vou ter que pagar sindicato. Eu tenho uma categoria. Né? Vou ter que pagar. E aí ela vai ter os direitos previstos na convenção coletiva. Aí eu fico imaginando mais. Como é que vai ser uma greve de empregadas domésticas? É sério, gente. Se for um prédio, mobiliza o prédio. As empregadas domésticas estão todas em greve. Você faz o quê? Não sei como é que elas vão fazer a greve das empregadas domésticas, mas... Então, são essas as questões. O direito do trabalho, né, ele tem muitas regrinhas, como tem o direito civil, como tem o tributário, como tem o comercial, que são de conhecimento de quem atua na área. Né? Quem atua na área sabe. Né, sabe essas regrinhas. Eu não entendo nada hoje de direito tributário. Para mim, como é que era a história? Eu ainda estou desquitada. Sou do Código Civil. Não sou, é brincadeira. Mas, gente, eu não sei mais de direito civil. Eu só faço direito do trabalho, a gente desaprende o resto. Né? Tudo bem que no interior a maioria dos advogados até faz, né, várias atividades. Eu já não faço mais nada, só faço direito do trabalho, eu não sei de mais nada. Não me pergunte outra coisa que eu não sei, eu chuto. É o máximo que eu posso fazer. Olha, eu acho que deve ser assim. Mas, para o direito do trabalho, imagina uma patroa que não é advogada. O que ela vai fazer? Não sei. Mas vem aqui o parágrafo único e continua. Nós paramos em qual inciso, vocês lembram? No 15º? 16º. Então, vamos para o 17º. O 17º diz, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Isso já era previsto. Tá? A Constituição Federal já previa. A CLT nada. A Lei das Domésticas, que é a 585... Ela apagou aqui, peraí. 5852, não, 588, peraí, vai lá, vai aparecer. Eu sempre confundo a dos empregados domésticos com a 5859, vamos ver se é essa. Se não é essa, é a outra. É, empregado doméstico. Não, mas se não apareceu, meu bem. 5859, está aqui.
A 5859 fala aqui, ó, no artigo 3º, o empregado doméstico terá direito às férias anuais remuneradas com 30 dias, de 30 dias, com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal, após cada período de 12 meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família. Essa aqui é de 2006, mas tinha um outro artigo aqui que dizia, depois vocês dão uma olhada, que dizia que a CLT, no capítulo das férias, é aplicável ao empregado doméstico. Quer ver em algum lugar? Não, a lei da doméstica dizia. Se não é, então não é a lei, é o decreto das domésticas que deve dizer. Bom, mas enfim, já o capítulo das férias é aplicável. Então, posso vender férias, a empregada doméstica não tem problema. Posso fracionar as férias, desde que um dos períodos seja de pelo menos 10 dias. Posso dar as férias coletivas para as minhas empregadas domésticas. Eu tenho 15 empregados domésticos, né? Tenho motorista, tenho jardineiro, tenho piscineiro, tenho mordomo, tenho governanta, tenho babá, cozinheira. Se eu tiver tudo isso, eu posso dar férias coletivas para todos eles. Ou não, né? Mas, enfim, as férias estão ou continuam iguais ao que era. Depois o 18º. Isso era uma grande discussão, já foi uma grande discussão. Licença gestante, sem prejuízo de emprego e do salário, com duração de 120 dias. Aqui, logo que saiu a Constituição Federal em 88, veio o ato das disposições constitucionais transitórias, aquele ADCT, que não garantia à doméstica, que meio que, pela interpretação, blá, 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 a gente chegava à conclusão que a empregada doméstica não tinha estabilidade gestante. Houve uma mudança em 2006, né, que passou a garantir à empregada doméstica estabilidade. Então, ela tem direito à estabilidade. E a licença também sem prejuízo do emprego e salário, com a duração de 120 dias. Então, são duas questões que eu tenho aqui. Uma, licença gestante, e outra, estabilidade. A vantagem da licença gestante para o empregador doméstico é que não é ele quem paga o período de 120 dias. Quem paga é o próprio INSS. Então, o empregado doméstico vai ao INSS, a um posto do INSS, a um posto da Previdência, prova que está grávida, né? E aí ela vai ter direito aos 4 meses. A mesma coisa acontece logo em seguida, agora também, com a licença paternidade, que é o 19, também garantida aos pais, de 5 dias. Outra coisa que eu brigo bastante. Homem tinha que ter um período superior de licença paternidade, né? Por vários motivos. Primeiro, porque a mulher precisa de ajuda realmente, né? Nesses primeiros meses é fundamental. Segundo, que é uma forma de trazer o homem, né, da sociedade, fazer com que o homem participe efetivamente dessa relação, né? Que participe dessa nova família que está se formando. Então, seria uma forma mais democrática, né, de divisão de tarefas. Infelizmente, não houve alteração, né? A gente teve aí o aumento para 180 dias para as empregadas. Algumas empregadas já têm, normalmente só as que trabalham para o governo e para as grandes empresas, né? Porque o resto das mortais só tem 120 dias. Né? E os homens têm apenas 5 dias. E aí a gente tem vários problemas também, porque imaginem um casal de homens que resolve adotar uma criança. Tem licença maternidade? Mesmo sendo bebê? Pela lei, não. Alguns têm conseguido. Né? Alguns eu já vi um funcionário do TRT da 15ª que conseguiu no CNJ 120 dias. Mas é difícil. É uma discussão grande. Aí não dão mesmo, né? Mas vamos lá. Eu estava no 19º. Licença paternidade, O homem tem 5 dias e a mulher... É verdade. Aí vamos para o 21º. 21º já existia. O 21º, o que é? Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Bom,
Essa é outra questão também complicada. E o aviso prévio vai ser proporcional também para o doméstico? Não sei. Se não mudarem o artigo 7º, vai ser de 30 dias. Né? Se mudarem o artigo 7º, se revogarem o artigo 7º e for aplicada a CLT, a gente vai ter a inclusão de... são 3 dias, né? Agora já até fugiu. 3 dias por ano de trabalho, que podem chegar a 60 dias mais 30 do aviso prévio, no máximo 90 dias. Então, o acréscimo de, no máximo, 60 dias. Tudo bem? Vamos lá. Aí, vamos para o 22, que também esse é novidade. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. EPI. Quem não é da área, o que é EPI mesmo? Equipamento de proteção individual. Equipamentos de proteção individual registrados e autorizados pelo Ministério do Trabalho. Então, se eu tenho uma cozinha que escorrega, eu tenho que ter bota de borracha. Se eu tenho a utilização de um produto, sei lá, que é prejudicial à saúde, cloro ou qualquer outro produto mais forte, eu vou ter que usar luva também. E isso pode ser exigido pelo empregado doméstico. Quem vai fiscalizar? O Ministério do Trabalho ou o Ministério Público? Já está dizendo o Ministério do Trabalho que só vai fiscalizar se houver denúncia. Imagina as empregadas denunciando, né, dá 7 milhões, são 7 milhões, né, de patrões e empregados, né, fazendo. O Ministério do Trabalho, obviamente, não tem gente suficiente nem para fiscalizar as empresas, quanto mais para fiscalizar a casa da gente. Então, também, essa não vai dar nenhuma diferença na prática. Voltando lá, 21, 22, 24... Eu já falei 24? 22, relação dos riscos. Aí o 24. O 23 não tem adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Tá? Então, já está fora. O 24, aposentadoria. Já tinha. Né? E o empregado doméstico tem uma aposentadoria específica também, um recolhimento lá separado. Né? Continuando... 24. Aí a gente vai para o 26. O 25 é assistência gratuita. Não, esse tem. Espera aí. Não. 21, 22, 24. Não tem. É o 24 só. Cadê o 24? Ação quanto ao... É o 24, né? Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos. Não muda nada, a prescrição também é de 5 anos. A 26. 26 é o reconhecimento de convenções e acordos coletivos, então pode ser que a gente tenha. A 30, a 31 e a 32... que são relativos à equiparação salarial, tá? A discriminação. Olha, a 30 fala proibição de diferença de salários no exercício das funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Né? Quero ver a empregada doméstica provar que ela não foi admitida porque era negra, porque era japonesa, porque era judia, porque era muçulmana. Prática, se já numa empresa é dificílima essa prova, imagina na casa de um empregador doméstico. Já vou falar lá. Na 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então, o portador de deficiência também não pode ser discriminado e pode trabalhar como doméstico. Dependendo da deficiência, talvez seja possível. E o 32, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual entre os profissionais respectivos. Empregado doméstico normalmente faz trabalho manual, né? Dificilmente faz um trabalho intelectual ou técnico.
Mas, eventualmente, imaginem que eu quero contratar uma empregada doméstica. E vejam, isso pode acontecer. Eu quero educar o meu filho e quero que ele tenha 3 horas de alemão por dia. E ele vai estudar em casa. E eu contrato uma pessoa. Todos os dias ele tem 3 horas de alemão. Tá? Contrato uma alemã, ela vem trabalhar para mim. É empregada doméstica? Ou ela é professora e eu tenho que garantir os direitos do Sindicato dos Professores? Olha, tem muita gente dizendo por aí que o auxiliar de enfermagem, que o técnico de enfermagem, por exemplo, que trabalha como cuidador, né, ele deve obedecer o piso salarial do pessoal da saúde. Ele é enfermeiro, ele tem que ter o piso da saúde, ele tem que ter o adicional da saúde, que é de 50%, tem que ter o horário noturno da saúde, pode fazer 12 por 36. O trabalhador doméstico, ele tem 3 características básicas, além da pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Ele trabalha para pessoa ou família, no âmbito residencial e sem finalidade lucrativa. Tá? Então, o que é pessoa ou família? Não é empresa, não é PJ. Se é pessoa jurídica, não pode ser empregado doméstico. Ah, mas ela é faxineira do meu escritório. Doméstico não é. Ela é faxineira do escritório. Ela pode até pedir vínculo, e se pedir vínculo e ganhar, ela será contratada como empregada urbana, seletista. Tá? A pessoa ou família, então, pessoa física. Depois, âmbito residencial. Trabalha na residência. Obviamente, não só dentro da residência. Pode ser fora também, que é o caso do motorista. Né? O motorista, ele trabalha fora da residência, mas ele trabalha para a família. Se ele trabalhar para a empresa, ele só carrega o diretor da empresa da casa para o trabalho, do trabalho para a casa, do trabalho para cliente, da casa dele para cliente direto, para viagem, enfim. Se ele trabalha só para o diretor, ele é da empresa. Se ele trabalha para o diretor, aí depois ele leva... Quem tem motorista, normalmente, tem uma mulher que faz ginástica, tem filho que faz inglês, tem filho que vai para natação, para o balé e tudo mais, né? Ele pode até pagar conta. Né? Aliás, essa é outra questão interessante. Essa é outra questão interessante do doméstico. Qualquer atividade pode ser executada. É como eu estava falando. Tanto faz se ele é professor, né, se ele é motorista. O motorista, então, eu vou ter que usar o sindicato dos motoristas? Imagina, não faz sentido. É óbvio que o sindicato dos enfermeiros está pleiteando o reconhecimento dos enfermeiros, né, dos cuidadores, que são enfermeiros como da sua categoria. É óbvio que eles vão fazer isso. Eu também faria se eu fosse do sindicato dos enfermeiros. Eu estaria brigando por isso. Mas não são por lei. Tá? A lei diz que trabalha para pessoa física no âmbito residencial. Pouco importa a atividade. Tá? E mais, sem finalidade lucrativa. A sem finalidade lucrativa é a atividade do empregado não tem fins lucrativos e não se exerce fim lucrativo na casa da pessoa. Tá? Porque é âmbito residencial. Isso é outra questão. Imaginem que eu, como advogada, fecho a minha garagem, porque está muito caro o aluguel aqui no centro, lá na Barra Funda. Aliás, na Barra Funda, agora é Jardim das Perdizes, não é mais Barra Funda, né? Que é muito mais bonito, Jardim das Perdizes. Então, eu tenho meu escritório lá no Jardim das Perdizes e está muito caro. Eu falo assim, eu moro em casa... Estão querendo criar lá a vara de... Eu moro no Tatuapé, estão querendo criar a vara lá de Itaquera, né, do lado do Itaquerão. Aliás, que vai ser uma loucura se acontecer um negócio desses. Mas, enfim, para o pessoal da Zona Leste, quem advoga na Zona Leste, está gostando da ideia. Né? Todo o resto do estado de São Paulo, não. Da cidade de São Paulo. Né? Vocês imaginem 2 audiências, uma na Barra Funda e outra no Itaquerão. Como é que a gente vai? Só com helicóptero. Não tem jeito. Não, deve demorar. Eu morei já na Zona Leste, eu morei muitos anos na Moca. Né? Gente, para atravessar aquela Radial Leste, hoje, então, está 1000 vezes pior. Está 1000 vezes pior. Eu vejo, às vezes, a confusão que é. Mas, enfim. Esqueci o que eu estava falando, olha só.
Eu tenho esse problema. Ah, lembrei, é isso mesmo, do escritório. Aí eu tenho a minha garagem, né, e eu resolvo montar meu escritório na garagem. A Maria, que trabalha na minha casa, ela passa a servir café para os meus clientes. Ela atende o telefone e marca reunião. Aconteceu da Maria protocolar a petição, porque eu estava desesperada. Eu falei, Maria, pelo amor de Deus, eu tenho que terminar esse recurso, você protocola para mim. Né, não tem jeito, você vai protocolar. Paga a guia aqui no banco e vai protocolar. E ela foi e protocolou. Ela é empregada doméstica ou ela é empregada urbana? Ou ela pode ser os dois? Quando ela entra no escritório, ela se transforma em empregada urbana, ela usa uma capa e agora um... E quando ela volta a ser empregada doméstica. Direito do trabalho. Proteção do empregado significa a interpretação mais favorável ao empregado. Qual é a interpretação mais favorável? É que ela seja empregada doméstica ou empregada urbana? Urbana. Portanto, ela é empregada urbana. Tá? Então, se eu tiver uma finalidade lucrativa dentro da minha casa, ela é urbana. Eu estou falando de advogado, mas sabe aquela mulher, a minha tia, que vende docinho para fora, que vende salgadinho, e a empregada doméstica ajuda? Enrola os salgadinhos, frita os salgadinhos, ela deixa de ser doméstica e passa a ser urbana. Tá? Então, cuidado com isso. Vamos lá. Proteção em face da automação. Não tem seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, que é o 28º. Não tem, não. A gente já estava no 31. Aí, olha, volta lá. Então, a gente acabou com esses aqui. E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 15º e 18º, bem como sua integração à Previdência Social. E aí que começa também outra particularidade. Aqui a própria Constituição Federal já fala. Esses direitos que eu falei para vocês até agora, né, os que estão no começo do parágrafo único, eles são devidos imediatamente. Os que estão no final, que é o primeiro, que é a relação protegida contra a dispensa arbitrária. O segundo, que é o seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. O terceiro, que é o fundo de garantia por tempo de serviço. O nono, que é a remuneração do trabalho superior ao diurno, que é o adicional noturno. O 25º. 22º tem? Ah, 12º. Espera aí. Salário família. Salário família pago em razão de dependente de trabalhador de baixa renda. Depois do 12º é o 25º. Assistência gratuita aos filhos menores aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos, com idade em creche e pré-escola. E o 28º, o seguro contra acidentes de trabalho. Tá? Aliás, seguro contra acidentes de trabalho a gente tem que pagar para estagiário, não esqueçam. A estagiário tem seguro contra acidente de trabalho, não esqueçam disso, senão depois eles pedem reconhecimento de vínculo e ganham. Bom, como é que são esses direitos aqui? Esses dependem de a própria Constituição Federal já fala que depende de uma regulamentação específica. Então, a segunda dúvida que vocês têm lá do fulano que trabalha à noite, né, da babá, do cuidador, tenho que pagar adicional noturno agora, hoje? Não, ainda não. Depende de regulamentação, porque a própria Constituição Federal diz. Tá? O fundo de garantia depende de regulamentação, porque a própria Constituição Federal diz. A creche depende de regulamentação, porque a própria Constituição Federal diz. Seguro-desemprego. Esse aí é para o Estado, né? Porque não sou eu que vou pagar o seguro-desemprego. Mas como ele está vinculado ao fundo de garantia, então ele depende da regulamentação do fundo de garantia. Eu estava, até no começo, logo da mudança na aprovação da PEC, eu estava dizendo que não, o fundo de garantia já era aplicado imediatamente. Mas como veio o governo, e o governo mesmo disse que o fundo de garantia também depende de regulamentação,
O INSS já era obrigatório. Então, hoje, o que eu tenho... E aí eu vou deixar vocês fazerem todas as perguntas possíveis, que eu encerro a apresentação. Hoje, o que é obrigatório, né? Até agora, sem a publicação de nenhuma lei que regulamente. Jornada de 8 horas e pagamento de horas extras de, no mínimo, 50%. Isso é o obrigatório. Tá? O resto, a gente tem que esperar. Não, o menor, aprendiz não vai existir. Aprendiz não vai existir em trabalho doméstico. Aliás, digo mais, já existe convenção internacional, que eu não vou lembrar agora, mas no meu livro tem, que estabelece que menor não pode trabalhar em serviço doméstico. Tá? O serviço doméstico está naquela lista TIP, que é o trabalho nas piores condições possíveis. Eu esqueci, como é que é? Piores formas de trabalho. Serviço doméstico está incluído nessa lista TIP das piores formas de trabalho, portanto, eu não posso contratar doméstico ou doméstica com menos de 18 anos. Lembrando que a maioridade, ou melhor, a maioridade trabalhista se dá com 18 e o menor pode trabalhar a partir dos 16 anos em determinadas condições, no trabalho normal, não como doméstico.